Boa tarde, irmãos. Que a paz de Jesus esteja no nosso coração. Nós vamos dar início à nossa reunião da tarde de hoje, na Casa Espírita Seara de Jesus, e nós vamos iniciar com a prece que ele nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita, ó Pai, a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, se também perdoarmos nossos devedores. E não nos deixes cairmos em tentações, mas livra-nos, ó Pai, de todo o mal. Pois vosso é o reino, o poder e a glória, hoje e sempre. Em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, o Divino Mestre, de Oswaldo Melo, que é o mentor espiritual da nossa casa, e de todos os espíritos amigos que sempre estão conosco, nos auxiliando, nós damos por aberta a reunião da tarde de hoje, na sua primeira parte, a parte doutrinária. Nós vamos estudar uma lição do livro Fonte Viva, que é Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A lição de número 66, que tem como título Acordar e Erguer-se. Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te iluminará. É uma frase de Paulo na sua carta aos Efésios, no capítulo 5, versículo 14. E Emmanuel, diante desse versículo, vem nos dizer: há milhares de companheiros nossos que dormem indefinidamente, enquanto se alonga debalde para eles o glorioso dia de experiência sobre a terra. Percebem vagamente a produção incessante da natureza, mas não se recordam da obrigação de algo fazer em benefício do programa coletivo. Diante da árvore que se cobre de frutos ou da abelha que tece o favo de mel, não se lembram do comezinho dever de contribuir para a prosperidade comum. De maneira geral, assemelham-se a mortos preciosamente adornados. Chega, porém, um dia em que acordam e começam a louvar o Senhor em êxtase admirável. Isso, no entanto, é insuficiente. Há muitos irmãos de olhos abertos, guardando, porém, a alma na posição horizontal da ociosidade. É preciso que os corações despertos se ergam para a vida, se levantem para trabalhar na sementeira e na seara do bem, a fim de que o Mestre os ilumine. Esforcemo-nos por alertar os nossos companheiros adormecidos, mas não olvidemos a necessidade de auxiliá-los no soerguimento. É imprescindível saibamos improvisar os recursos indispensáveis em auxílio dos nossos afeiçoados, ou não, que precisam levantar-se para as bênçãos de Jesus. Não basta recomendar. Quem receita serviço e virtude ao próximo, sem antes preparar-lhe o entendimento através do espírito de fraternidade, identifica-se com um instrutor exigente que reclama do aluno integral conhecimento acerca de determinado e valioso livro, sem antes ensiná-lo a ler. Disse Paulo: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te iluminará. E nós repetiremos:
acordemos para a vida superior e levantemo-nos na execução das boas obras, e o Senhor nos ajudará para que possamos ajudar os outros. Emmanuel vem nos dar uma sacudida, e muito propício o tema, porque ele diz que nós precisamos despertar. A palavra que ele usa é bem essa: desperta tu que dormes. E nós estamos vivendo um tempo diferente. Estamos recolhidos, enclausurados, e de graça, por nada, para que isso, como isso? Mas se estamos vivendo isso, é por algum motivo. Nós sabemos pela história que há 100 anos teve uma pandemia igual a essa. E, com certeza, alguns de nós estávamos lá, quem sabe, há 100 anos, né? Então, hoje nós estamos aqui passando por essa pandemia. Um irmão nosso falou essa frase, não sei se ele leu em algum lugar ou se a frase é dele, mas ele disse: a pandemia é o aguilhão que a humanidade está experimentando para acordar. Então, é isso, meus irmãos, nós estamos vivendo isso para acordar. Acordar como? De um sono físico? Não, não é o sono físico. E nem é do sono físico que Paulo está falando aqui aos Efésios. Ele está falando de estar dormindo, de estar acomodado, alheio às coisas espirituais. É estar talvez até indiferente. Porque ele diz, né, Emmanuel diz, há milhares de companheiros nossos que dormem indefinidamente enquanto o tempo vai passando. E olha o que ele diz: percebem vagamente a produção incessante da natureza, claro, mas não lembram, né, do tantinho que precisam fazer para cooperar na construção do mundo, na elevação do mundo, na melhora do mundo. Porque a natureza não para. Nós estamos, quantos, né, nessa humanidade, parados. Já tem muita gente trabalhando, se movimentando lá fora, mas muitos estão trancafiados, realmente. Mas a natureza não para. Emmanuel vem nos trazer o exemplo da planta. A planta não para de crescer, de colocar os brotos para fora, de dar as flores, os frutos, enfim, a sombra, pelo menos, se não tiver frutos, né? A abelha não para de tecer o seu mel, e nós, muitas vezes, percebemos tudo isso, mas não fazemos, como diz Emmanuel, o comezinho dever, o pequeno dever que temos de fazer a nossa parte neste mundo que aí está, nessa condição que estamos vivendo agora. E aí, estando acomodados, não achando que não dá para fazer nada, então vamos cruzar os braços, aí Emmanuel diz que nos assemelharemos a mortos preciosamente adornados, mas, né, não fazendo nada. Então, meus irmãos, é tempo, sim, de aprendizado. O que podemos fazer diante do não poder fazer muitas coisas? Vamos estudar, podemos estudar, buscar conhecimento e também olhar o nosso irmão de caminhada que está mais necessitado que nós. É só olhar ao redor, olhar para os lados. Vamos ver irmãos que precisam de uma palavra amiga, de um apoio, de um alô, né? De um telefonema. Quantas coisas simples
podemos fazer. E Emmanuel diz que há muitos que estão com os olhos abertos, porém, com a alma na posição horizontal. Quer dizer, sem fazer algo que contribua para a evolução da humanidade. E aí ele diz que é preciso que os corações despertos se ergam para a vida, se levantem para trabalhar na sementeira e na seara do bem, a fim de que o Mestre nos ilumine, que foi bem isso que Paulo disse ali. Se nós fizermos a nossa parte, o Mestre Jesus estará, sim, a postos para iluminar o nosso caminho. Então, meus irmãos, nós temos coisas a fazer, muito bem a fazer, muitas oportunidades. É tempo de repensar a nossa vida, repensar as nossas atitudes e acordar, que é essa mesma chamada da lição de hoje. Vamos acordar. Veja o que ele diz: esforcemo-nos por alertar os nossos companheiros adormecidos. É isso, quantos irmãos nossos nós já tivemos a oportunidade de nos encontrar ou de conversar e a pessoa dizer, ai meu Deus, o que eu faço? Eu estou cansada e não dá para fazer nada. Aí nós temos a obrigação moral cristã de dizer, não, tem muita coisa a fazer, vamos fazer. Vamos orar, é tempo, né, de fazer muita oração, meditação, reflexão. Vamos estudar, vamos ler, porque o conhecimento não ocupa lugar. E ele vai nos fortalecer espiritualmente. Claro, buscar lições de conhecimento moral, né? Moral, espiritual, intelectual também, de toda natureza, mas especificamente nos elevar espiritualmente, que é para isso que estamos reclusos, recolhidos. E Emmanuel diz que é imprescindível, portanto, é muito importante que saibamos improvisar os recursos indispensáveis em auxílio dos nossos irmãos. E ele diz dos afeiçoados ou não. Então, dos nossos familiares ou não. Todo o irmão de caminhada, pode ser até um estranho. Podemos auxiliar os irmãos que nos são estranhos, mas que neste momento, se nos depararmos com um estranho necessitado, não vamos deixar de ajudar, de olhar ali um irmão, nosso irmão, e que pode estar precisando de algum tipo de ajuda, qualquer ajuda, como nós falamos no início, pode ser uma palavra. E Emmanuel ainda diz que não basta recomendar, nós temos que fazer, dar o exemplo, né? Nós já sabemos como fazer, o que devemos fazer, estamos aqui entendendo o que devemos fazer, vamos dar o exemplo. Porque sempre encontramos aquelas criaturas mais desalentadas, né? Mais perdidas, sem saber o que fazer. Então, vamos dizer, olha, vamos aproveitar esse tempo para fazer aquilo que nós sempre dizemos que não tínhamos tempo, que é, às vezes, uma boa leitura. E sempre há, meus irmãos, sempre há o que fazer, sempre há o bem a ser feito ao nosso alcance. E é fazer aquilo que nos é possível fazer. Não queiramos salvar o mundo, ou então fazer coisas grandiosas que a gente até gostaria. Um dia uma amiga nos convidou para ir fazer uma determinada tarefa. E nós dissemos para ela, olha, eu não
me sinto em condições de ir lá fazer isso. Então, eu vou fazer outra coisa. Ah, sim, claro, é isso. Vamos fazer aquilo que está no nosso alcance. Mas vamos fazer, vamos aproveitar bem esse tempo, porque este tempo, como disse o nosso irmão, é a grande oportunidade que a humanidade tem para repensar a sua vida e se acordar para uma realidade um pouco diferente, que muitas vezes nós não percebemos que o tempo, né, vai passando sutilmente e nós não nos damos conta de que deixamos de fazer tantas coisas. Às vezes arrumamos desculpas, né, para não fazer o bem, não ir lá numa reunião, não participar de um encontro, não participar de uma caminhada, de uma jornada. Enfim, quanta coisa que nós às vezes damos desculpa e não fazemos. É tempo de repensar a nossa vida, as nossas atitudes. E Emmanuel vem nos dizer aqui que devemos recomendar ao nosso irmão o que é melhor para ele, dentro do nosso entendimento, mas sempre há uma oportunidade de estar ensinando alguém que não tenha esse entendimento de que podemos sim fazer o bem, aproveitar esse tempo da melhor maneira possível. Então, ele diz aqui que devemos recomendar, sim, mas que devemos também preparar a, a mente, né, a capacidade da criatura para que ela se identifique um pouco de acordo com aquilo que nós vamos dizer. Porque muitas vezes as criaturas também não estão preparadas, não estão entendendo o que está acontecendo e fica mais fácil reclamar, se queixar ou ficar na ociosidade mesmo. Então, vamos dizer aos nossos irmãos de caminhada, vamos dizer mesmo, olha, não é tempo para nos queixarmos, é tempo para aprendermos alguma coisa. Essa condição que o mundo está vivendo é para fazermos uma reflexão profunda que venha realmente marcar a nossa vida, fazer um marco na nossa vida para melhor, para sairmos lá adiante melhores, fortalecidos, pelo menos espiritualmente, moralmente, fortalecidos. E a lição termina repetindo o versículo de Paulo, né? Desperta tu que dormes, quer dizer, vamos, meu irmão, não fica arrumando desculpa, sai desse comodismo, o tempo está passando lá fora, vamos fazer o que podemos fazer aqui e agora, onde estivermos. Levanta-te dentre os mortos, quer dizer, dentre os que estão achando que não tem o que fazer. E o Cristo te iluminará. Sim, Jesus vai está, né, a postos para nos auxiliar todo dia, toda hora. Mas nós temos que fazer a nossa parte. E Emmanuel termina dizendo exatamente isso. E nós repetiremos. Quer dizer, Emmanuel está dizendo, né? Acordemos para a vida superior e levantemo-nos na execução das boas obras. E aí o Senhor nos ajudará para que assim nós possamos ajudar aos outros. Tem aquela mensagem que é a urgência de viver, que ele diz isso, né? Esperamos demais para fazer o que precisa ser feito num mundo que só nos dá um dia de cada vez, sem nenhuma garantia do amanhã. Olha só, nós não temos a garantia do amanhã, mas nós agimos como se tivéssemos o tempo todo à nossa disposição.
Então, meus irmãos, é tempo, sim, de aproveitar este tempo que podemos dizer que é um tempo difícil, sim, podemos dizer que é difícil, mas é um tempo de aprendizado também, e muito de aprendizado, de reflexão, para nos fortalecer espiritualmente, principalmente, e também em todos os aspectos. Vamos nos fortalecer, fazendo todo o bem que nos é possível fazer nesse tempo, porque tudo passa, né? Tudo passa, essa crise também vai passar, e nós iremos colher os frutos do nosso esforço deste tempo. Que Jesus nos fortaleça sempre, cada dia mais, para que tenhamos bom ânimo para fazer todo o bem que nos é possível fazer. E Jesus nos iluminará, com certeza. Que assim seja. Agora a reunião continua com o Livro dos Espíritos. Boa tarde a todos os amigos. Que Deus nos abençoe e nos ilumine sempre. Primeiro, agradecendo a nossa irmã Lúcia pela sua mensagem. E hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, e nós estamos estudando a progressão dos espíritos. Então, Kardec faz dessa parte a busca pelo conhecimento de como procede, essa progressão. E aí é importante a gente sempre refletir as questões do Livro dos Espíritos, também trazendo para o nosso dia a dia, para a nossa vida, porque nós não podemos esquecer que nós somos esses espíritos que habitam a Terra. Somos nós que estamos em progressão. Então, ler uma pergunta do Livro dos Espíritos, estudar a pergunta do Livro dos Espíritos, faz com que a gente também possa compreender a nossa vida. Então, na pergunta 126, dando continuidade ao estudo, Kardec pergunta o seguinte: chegando ao grau supremo da perfeição, os espíritos que andaram pelo caminho do mal aos olhos de Deus, menos mérito do que os outros, não é? Se ele tem menos mérito. Então, Kardec sabe, não é, que espíritos evoluem num processo de qualidade moral e outros realmente que se perdem pelo caminho. Mas ele está deixando claro que todos vão chegar nessa perfeição. Não é? Então, a gente olha muitas vezes para os nossos filhos, a gente vê um andando bem certinho e o outro todo errado, todo complicado, e a gente sofre com aquilo. Mas os espíritos dizem, né, justamente na pergunta, né, porque Kardec já está colocando que chegaram à perfeição e quer saber se esses que andaram pelo mau caminho têm méritos, não é? Igual aqueles outros que, de uma certa forma, seguiram o seu caminho sem tantos erros. Olha o que os espíritos respondem para Kardec. Deus olha de igual maneira para os que transviaram e para os outros, e a todos ama com o mesmo coração. Então, para Deus, ele não faz distinção, não é? Daqueles que andam pelo bom caminho e daqueles que se perdem pelo caminho. Deus ama a todos e protege a todos. Mas na próxima questão, a gente vai observar sobre a questão do livre-arbítrio. Mas nessa resposta, ele deixa bem claro para os espíritos. Olha só, não é? Deus olha igual para todos. Tanto para aqueles que andam certo, quanto aqueles que se desviaram. Aqueles que chamamos maus, porque sucumbiram, antes não eram mais do que simples espíritos. Então, todos nós surgimos simples e ignorantes, e nesse processo de evolução, alguns escolheram o caminho do bem, outros o caminho do mal. Então, através dessas escolhas, é que vão diferenciando os espíritos, as suas qualidades morais, mas todos seguem nesse processo, e desde o início, Deus ama a todos. Na questão 127, vai ficando mais claro ainda. Os espíritos são criados iguais quanto às faculdades intelectuais? Essa é a pergunta 127. Então, Kardec queria saber se todos realmente foram criados com a mesma intelectualidade. Essa resposta, ela é ampla, mas ela vai trazer muitos conhecimentos para que a gente possa entender o processo da vida. Eles dizem o seguinte:
eles progridem mais ou menos rapidamente em inteligência como em moralidade. Então, nós reencarnamos e vamos, de uma certa forma veloz, adquirindo conhecimentos e adquirindo moralidade. Os espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem, nem por isso são perfeitos. Porque todos nós surgimos simples e ignorantes. Mas aqueles que vão andando certo no princípio da vida, né, e não só nessa vida encarnada, porque a gente já sabe que esses que habitam a Terra já passaram por outros momentos reencarnados, mas nesse momento aqui, aqueles que estão surgindo para a vida, né, criada por Deus, ele está dizendo o seguinte, que desde o princípio seguem o caminho do meio, nem por isso são espíritos perfeitos. Não tem, é certo, maus pendores, mas precisam adquirir experiências e os conhecimentos indispensáveis para alcançar a perfeição. Então ele está dizendo para a gente que desde o início que a gente está surgindo, a gente não tem maus pendores, certo? E nem todas essas qualidades morais, porque nós precisamos das experiências. E é isso que a gente tem que entender para nós mesmos, quanto para os nossos entes queridos, para as pessoas da sociedade. Nesse caminhar é que nós vamos aprendendo os valores que nós devemos ter em nossas vidas, as decisões que nós devemos tomar em nossas vidas. Nós não surgimos com elas, não é? Nós vamos aos poucos. Por isso que às vezes a gente para e percebe que, poxa, eu não tenho tanto conhecimento para esse assunto. Por isso que eu preciso das experiências. Por isso que eu preciso vivenciar muitas vezes a dor para saber tomar novas atitudes no meu caminho. Não é? Porque esse processo de evolução são processos de experiências. É isso que eles dizem. Mas precisam adquirir a experiência e os conhecimentos indispensáveis para alcançar a perfeição. Então, são olhar para os nossos filhos. Né? Muitas vezes nós acreditamos que por os filhos terem nascido de nós, já tem que ter uma qualidade moral e o caminho certo. Mas não, ainda estão nesse processo evolutivo, ainda vão tomar decisões erradas, mas também vão ter que passar por as suas dores, e essas dores sempre são experiências que nós precisamos em nossas vidas. Por isso que a gente nunca pode pegar a dor ou o sofrimento que nós estamos enfrentando como punição, como castigo, mas sim como experiências necessárias para que nós possamos fazer esse aprendizado e essa moral. Na continuidade dessa resposta, os espíritos respondem para o Kardec, né? Podemos compará-los a crianças, que seja qual for a bondade de seus instintos naturais, necessitam de se desenvolver e esclarecer, e que não passam sem transição da infância à maturidade. Então, Kardec faz, né? Os espíritos fazem para o Kardec essa comparação entre esses espíritos que estão sendo formados e indo para suas reencarnações como crianças. Não é? Somos jovens, espíritos ainda jovens. Não temos uma maturidade, nós não temos uma evolução moral. E aí ele compara com a criança que também necessita passar por essa fase de infância, pelas experiências da vida, para ir adquirindo a maturidade. Continuando a resposta, ele diz: simplesmente assim como há homens que são bons e outros que são maus desde a infância. Ficou claro aqui para todos? Na visão dos espíritos, os homens, a maldade e a bondade já surgem nas suas tendências desde a infância. Por isso que aqui há uma responsabilidade muito grande dos pais. Porque quando a gente reencarna, nós trazemos as nossas tendências do passado. Então, muitas vezes, aquele anjinho que nós estamos dentro de casa, às vezes passa a infância, não nos dá tanto trabalho, mas quando vai chegando na adolescência, ele começa a despertar os seus maus pendores. E aí, às vezes, vai se transformar num adulto violento, num adulto mau. Então, voltando à resposta, eles dizem, simplesmente assim como há homens que são bons e outros que são maus desde a infância. Também há espíritos que são bons ou maus desde a origem, com a diferença capital de que a criança tem instintos já inteiramente formados, enquanto que o espírito, ao formar-se, não é nem bom nem mal, nem todas as tendências, e toma uma ou outra direção por efetivo do seu livre arbítrio. Então, a comparação que os espíritos estão fazendo para definir bem os espíritos da comparação com as crianças é que as crianças já são espíritos velhos,
já trazem tendências instintivas do passado. Então, pelas suas experiências de reencarnação, eles já trazem do passado uma qualidade moral ou uma inferioridade moral. E nessa comparação com os espíritos, os espíritos estão dizendo para o Kardec que eles não surgiram nem com maldade, nem com bondade. Surgiram neutros. Mas pelo livre-arbítrio, pela escolha das situações que foram tomando em sua vida, as decisões de ir para o caminho do bem ou do caminho do mal, pertencem a cada um. Por isso que nessas decisões que nós vamos tomando nos processos de reencarnação, durante o nosso processo de vida, é o que vai determinando a nossa qualidade moral ou a nossa inferioridade moral. E aí a gente chega nos itens de anjos e demônios. Anjos e demônios. Na pergunta 128, Kardec faz a seguinte questão. Os seres a que chamamos anjos, arcanjos, serafins, formam uma categoria especial de natureza diferente dos outros espíritos? Então, Kardec quer saber, não é, se a natureza, a formação desses espíritos são diferentes dos espíritos naturais. Não é? Porque a gente está olhando muitas vezes, um anjo, ele está muito avançado moralmente, relacionado a nós, principalmente habitantes da Terra, espíritos imperfeitos. Então, Kardec quer saber, esses seres que chamamos de anjos, arcanjos, serafins, formam uma categoria especial de natureza diferente da dos outros espíritos? O que é que os espíritos respondem para o Kardec? Não. É tudo igual. Está tudo no mesmo processo. Né? Tudo formado do mesmo jeito. Já atingiram um grau de evolução maior, mas não é uma classe de espíritos diferente. Eles conquistaram esse processo através das suas escolhas durante as reencarnações. Ele continua a resposta. São os espíritos puros, os que se acham no mais alto grau da escala e reúnem todas as perfeições. A palavra anjo desperta geralmente a ideia de perfeição moral. Então, para nós, a perfeição moral, para alguns anjos, arcanjos, mas esse nível de qualidade moral é o que diz eles, né? Esses anjos serafins, porque atingiram, de fato, essa perfeição moral. Entretanto, ela se aplica muitas vezes à designação de todos os seres, bons e maus, que estão fora da humanidade. Diz o anjo bom e o anjo mau, o anjo luz e o anjo das trevas. Nesse caso, o termo é sinônimo de espírito ou de gênio, tomando ali a sua melhor acepção. Então, são questões de cultura, questões de identificar um espírito de evolução moral ou um espírito ainda com envergadura moral, com dificuldades, com fraquezas, com tendências à imperfeição. Mas, na verdade, todos são espíritos, todos seguiram no mesmo processo, todos começaram simples e ignorantes. Então, tem uma mensagem do Emmanuel que é muito importante para a gente. Ele diz o seguinte, que o espírito encarnado mais perverso que existir na Terra, quando ele der um sinal de melhora, os bons espíritos vão lhe incentivar constantemente ao seu processo moral. Então, todos nós que habitamos a Terra, todos nós que muitas vezes dizemos, olha, ele é muito imperfeito, ele é o demônio, ele é o diabo, é a forma de expressar, não é, a qualidade moral de um espírito. Mas esse espírito também, através do processo da reencarnação, atingirá o processo de se tornar um anjo, de se tornar um espírito perfeito. Não é? Tem até uma música muito conhecida, não é? Que se chama Anjos, não é? Quem de nós não tem defeito, quem de nós não errou, e um dia todos nós seremos anjos. Isso é o fato, e essa é a verdade, essa é a justiça de Deus. Só que o tempo que vai levar até atingir essa qualidade moral vai dependendo das escolhas de cada um. Por isso que quando a gente reencarna, e nesse momento que nós estamos vivendo na Terra, as nossas escolhas se faz muito necessárias. Nós precisamos acordar para essa transformação moral. E muitos, como foi lido na mensagem, ainda estão adormecidos, ainda estão longe, e muitas vezes, como diz Jesus, o escândalo se faz necessário, mas ai porque ele vem. Porque nós precisamos realmente buscar essa transformação moral, nós precisamos avançar moralmente, e muitas vezes a ferramenta de despertar o espírito é a dor. Não é? Então a gente sempre tem que estar atento,
Porque aquilo que muitas vezes nós consideramos ruim em nossas vidas é o que nós necessitamos para despertar e mudar as nossas escolhas. Né? Quantas vezes nós estamos seguindo no caminho errado e nós continuamos no caminho errado, mas às vezes vêm as dores e a gente faz a reflexão e a transformação. Na pergunta 129, Kardec diz o seguinte: os anjos hão percorrido todos os graus da escala? Né? Ele quer saber se eles passaram, né? A resposta é simples: percorrem todos os graus, mas do modo que havemos dito, uns aceitando sem murmurar suas missões, chegaram depressa, outros gastaram mais ou menos tempo para chegar à perfeição. É uma resposta simples, mas de grande importância para todos nós, porque nós devemos entender o que os Espíritos estão clareando nas nossas mentes. Olha a resposta. Todos os anjos, todos os Espíritos superiores, seguiram o caminho natural de cada um. Então ele diz, percorrem todos os graus, mas do modo que havemos dito, uns aceitando sem murmurar suas missões. Então, vivenciar a Terra é vivenciar uma missão de progresso moral, aonde nós passamos por dores, muitas vezes provas, muitas vezes expiações. Mas o que eles estão dizendo aqui, que aceitando sem murmurar. Mas como aceitar se você não compreende a razão da dor na sua vida? Essa é uma grande diferença que a doutrina espírita nos felicita, nos ilumina, nos trazem, né, essas informações. Porque quando você está sofrendo, quando você está enfrentando uma dificuldade muito grande, você não entende por que você está passando por isso. Dependendo da situação, você pode até dizer, foi devido a isso que eu passei por essa situação. Mas muitas vezes, pelo nosso orgulho, pelo nosso egoísmo, nós não aceitamos as dores em nossas vidas. E aí nós nos revoltamos, nós caímos no vitimismo, totalmente diferente dos espíritos que já estão num processo maior de evolução moral. Opa, se aconteceu comigo, é para mim. Pouco importa a dificuldade que surgiu na minha vida, ela é minha. Agora eu preciso trabalhar intelectualmente e moralmente para superar essa dificuldade que a vida me trouxe. Então, ele basicamente está dizendo a diferença, que aquele que reclama, aquele que chora desesperadamente pelas suas dores, ele não progride. Por isso que é errado as pessoas dizerem que a dor evolui. A dor não evolui ninguém. O que evolui é a compreensão da dor em minha vida. Porque se eu estou passando por uma dor e me revolto com ela, eu não avanço moralmente. Não é? Agora, quando eu entendo a razão divina de enfrentar uma separação, que me dói bastante, o desencarne de um ente querido, uma doença física, quando eu percebo que essas dores são necessidades que o meu espírito tem para adquirir experiências para uma evolução moral, eu não vou mais reclamar delas. Eu posso até chorar, porque chorar faz parte, gritar faz parte, sangrar faz parte, mas sem murmurar, sem gritar contra Deus, porque aquilo está acontecendo na minha vida. Essa é uma diferença básica dos espíritos que evoluem mais rápido daqueles que continuam se atrasando pelas suas murmurações e revoltas. E agora a última pergunta da tarde de hoje é a 130, né? Sendo errônea a opinião dos que admitem a existência de seres criados perfeitos e superiores a todas as outras criaturas, como se explica que essa crença esteja na tradição de quase todos os povos? Então, Kardec estava estudando, não é, a cultura religiosa do mundo. Então, várias religiões formavam deuses, santos, né, sem uma formação, eles já surgiram assim. Né? Então, os espíritos disseram, não funciona assim. Todos surgiram simples e ignorantes e foram galgando o seu processo evolutivo. Então, Kardec queria comparar a resposta dos espíritos com o que ele encontrava na sociedade. Né? Todas as outras criaturas, como se explica que essa crença esteja na tradição de quase todos os povos. As respostas dos espíritos. Fica sabendo que o mundo onde te achas não existe toda a eternidade e que muito tempo antes que ele existisse, já havia espíritos que tinham atingido o grau supremo, acreditaram os homens que eles eram assim desde todos os tempos. Então, na formação dos planetas, na formação da humanidade, espíritos que já foram formados simples há muito tempo se apresentaram como seres,
muitas vezes evoluído ao ponto de assustarem aquela população. Então, eles já surgiram perfeitos. Mas ele deixa bem claro, e a gente pode falar de Jesus, não é? O espírito mais perfeito que habitou a Terra, ele também começou simples e ignorante até atingir esse processo evolutivo. Então, todos nós um dia seremos anjos, a partir do momento que nós nos aproximarmos do Evangelho e nos fortalecemos nas nossas escolhas. E que assim seja para todos, que a gente possa estudar bastante para refletir a nossa conduta moral na Terra. Agora nós vamos dar início ao passe, avisando que todos os médiuns responsáveis por esse trabalho já se encontram em prece, mentalizando a todos aqueles que assistem à nossa palestra, ao nosso estudo. Então vamos juntos, em pensamentos, sintonizar com a espiritualidade superior, que eles possam derramar em nossas mentes, em nossa alma, todos os sentimentos salutares, todas as energias positivas, para que a gente possa nos fortalecer constantemente, diariamente, nessa proposta de evolução moral, nessa proposta de nos tornarmos pessoas melhores, reconhecendo as nossas imperfeições, refletindo os nossos atos diariamente. Porque somente se conhecendo teremos a certeza que estamos andando no melhor caminho, sem nunca esquecer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E a doutrina traz para a gente um conhecimento profundo, aonde nós podemos receber da espiritualidade amiga tanto esses sentimentos, essas energias, como os conhecimentos necessários para o nosso processo evolutivo. Que nós possamos sentir com muito amor todas essas energias. E encerramos o estudo da tarde de hoje, agradecendo a Deus, a Jesus, a Oswaldo Melo e a todos os espíritos amigos que nos fazem presente a esse trabalho com a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações e nos livrai de todos os males. Que assim seja. Uma boa tarde a todos.